Agora, 18 horas, 49 minutos, a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro. 12 pessoas que protestavam contra a prisão do cacique Sererê foram detidas no domingo, quando se dirigiam ao Supremo Tribunal Federal. Eles foram levados à delegacia e liberados depois de registrada a ocorrência. O cacique Sererê está preso desde 12 de dezembro, a mando do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ana, é importante lembrar que o ministro Luiz Roberto Barroso já rejeitou 2 pedidos de liberdade em favor do cacique. Alexandre de Moraes cometendo inconstitucionalidades, dá até alguma coisa errada, Paula. Não é possível. Existe um silêncio absurdo, né, em relação a essa perseguição ao cacique Sererê, a esses índios, né, indígenas que são personagens importantes da nossa nação, mas a esquerda está num silêncio. Será que é porque esses indígenas eles são evangélicos? O cacique Sererê é um pastor evangélico e aí não vai contra aquele estereótipo de proteção, né, da esquerda? Eles protegem indígenas, protegem mulheres, protegem negros, protegem homossexuais, desde que essas pessoas pensem como a esquerda, né? Desde que eles sejam colocados em balaios coletivistas para uso político. Agora, você mencionou o ministro Barroso, Paula, só para fazer uma pequena conexão com aquele nosso primeiro assunto, que nós falamos de terroristas e atos terroristas, e do próprio ministro Barroso, que defendeu um terrorista italiano, né, quando ele ainda era advogado, numa sessão aí histórica, que está inclusive no próprio YouTube. Eu busquei pequenas aspas do ministro Barroso, que quando ele foi perguntado por que embarcar nessa aventura de defender, né, Cesare Battisti, ele disse o seguinte: eu vi beleza em defender um velho comunista que faz parte do lado derrotado da história e que a Itália, 30 anos depois, veio perseguir no Brasil. O Cesare me olhou nos olhos e disse: não participei de nenhum desses homicídios e eu acredito no que ele me diz. Mas, independentemente da minha certeza subjetiva, a leitura do processo traz muitas dúvidas objetivas. A causa era bonita. Fecha aspas para o ministro Barroso. E aí, Silvio? Mais uma vez a gente romântico, vai... Né? É romântico, exato. Romântico. E mais uma vez a gente vai recair ali naquele ponto, né? O Sérgio Cabral está solto, o índio está preso e o Cabral está solto. Você falou que são 12, é isso? 12 pessoas foram presas? 12. Não tem 12 condenados da Lava Jato cumprindo pena em regime fechado hoje no Brasil. Precisa dizer mais o quê? Né? Então, acho que o Gedel está solto. Né? Tem aquela equipe, vamos chamar assim, para não usar o termo que talvez não possa mais ser utilizado com base nas decisões recentes do ministro Alexandre de Moraes. Aquele pessoal está aí, está voltando à cena do crime. Então acho que não tem muito mais o que a gente dizer. Não tem 12 condenados da Lava Jato presos, mas tem 12 indígenas aí que podem ser presos, serão presos. O cacique Sererê é a grande ameaça à nação hoje. Cacique Sererê está preso desde o dia 12 deste mês. E Fiuza, hoje, mais cedo, alguns indígenas protestaram em frente ao STF e eles reclamaram que foram impedidos de estabelecer qualquer tipo de contato com o cacique Sererê. Olha, Paula, de novo, o ministro Alexandre de Moraes ele tem que explicar, e não vai explicar, evidentemente, por que o cacique Sererê está preso. A tese é a mesma de todos, do empresário que ele manda prender, do humorista que ele manda prender, são aqueles que estão criticando o processo eleitoral, estão criticando essa sucessão nebulosa, têm direito a isso, e o Alexandre de Moraes inventa que tem ali um ato antidemocrático e é acobertado por essa imprensa falida. Só queria fazer um esclarecimento sobre o que falávamos antes da entrevista. O mestre Augusto Nunes fez um comentário com toda a propriedade e brilhantismo, como sempre, dizendo que sim, é fundamental se falar do ministro Alexandre de Moraes. E aí fez um comentário absolutamente preciso sobre quem é a figura do ministro Alexandre de Moraes.
Eu estou fazendo um pequeno esclarecimento porque no meu comentário, logo antes, eu falava sobre esses inocentes, entre aspas, que estão desaparecidos da cena, que emprestaram seus rostos, seus nomes, né, para dar uma espécie de um lastro a essa candidatura do Lula, que é de mentira do início ao fim. E, evidentemente, que nesse momento eu falei que o ministro Alexandre de Moraes, eu já sabia o que esperar dele. Então, como às vezes a sequência do programa pode dar a entender que poderia ser uma adversativa a isso, eu quero dizer que não é uma adversativa a isso, porque eu tenho colocado, não porque eu goste, mas porque eu tenho a obrigação de colocar esse ministro Alexandre de Moraes, essa caricatura, no centro dos meus comentários. Por um simples fato, ele deve respostas a um processo eleitoral nebuloso. E ele se recusa a dar essas respostas. Enquanto não houver essa resposta, a eleição não é legítima e o governo Lula não é legítimo. E aí não tem democracia. Então, só para deixar bem claro, assinalar que eu quis chamar a atenção a esses inocentes, entre aspas, que vieram bonitinhos de banho tomado, né? Dar guarida a esse plano Lula, e falei que eles tinham que aparecer, que eles tinham que criticar, eles tinham que responder, mas evidentemente que o Alexandre de Moraes, infelizmente, está também no centro de todos os meus comentários. Augusto, só para lembrar eu que o ministro... subscrevo o que disse o Guilherme, já explicou. Não, só para reforçar que o ministro Luiz Roberto Barroso rejeitou 2 pedidos de liberdade do cacique Sererê, preso desde o dia 12 de dezembro. Tá bom, o Guilherme já desfez qualquer dúvida eventual, eu subscrevo, repito o que disse. Eu acho interessante o seguinte, o Luiz Roberto Barroso, ele disse que se considera impedido de participar de um eventual julgamento do Supremo do caso do João de Deus. Então, ele parece um juiz sério, né? Assim, não posso. Por quê? Porque ele disse que o João de Deus extrai o melhor que há em cada um de nós. O que ele fez ali com as mulheres que foram ludibriadas, né, para aquela conversa fiada dele, o que ele fez foi mostrar que é um especialista em estupro. É isso que ele faz. Só. Então, qual é? O Luiz Roberto Barroso ainda não acredita nisso. Ele não participaria do julgamento porque ele tende a absolver o homem a quem ele atribui a cura da doença que teve. E que bom que foi curado. Agora, ele acha que foi o João de Deus. Então, mande todos os parentes que ele tem, se o João de Deus conseguir a liberdade, o que no Brasil é até plausível, né, diante da libertação de bandidos que ocorre diariamente. Então, mande todas as mulheres da família se consultarem com o João de Deus.